Então vamos nessa. Se você caiu nesse vídeo é porque provavelmente você é advogado, é advogada e está procurando uma forma de conseguir mais clientes para o seu escritório de advocacia. E nesse vídeo eu vou te mostrar como eu faço para ter vários clientes chegando no meu WhatsApp, ou me ligando, ou vindo até o escritório todos os dias. Mas não pense que isso é uma fórmula mágica, um atalho ou algo assim. O método que eu utilizo requer muito trabalho e muito esforço, mas vale muito a pena. E para quem é esse método? Para qual tipo de advogado? Olha, funciona muito bem se você já é advogado há algum tempo, já é experiente, já tem uma carteira de clientes, um histórico de processos, pois aqui com esse método você vai conseguir alavancar a sua entrada de clientela no seu escritório. E você deve ter uma ideia de quanto você poderia estar ganhando se você tivesse novos clientes para atender todos os dias. E se por um acaso você ainda é estudante, ou até mesmo nem estudante, só alguém que está interessado em entrar no mercado jurídico, assiste esse vídeo até o final, pois tudo que eu vou falar aqui pode acabar se tornando a sua profissão. Tem muita gente que está procurando emprego, está procurando estágio, e a gente sabe como é difícil isso. Então veja todo esse método que eu vou passar aqui, pois tem muitos escritórios aí que precisam desse conhecimento, desse know-how e não fazem nem ideia de que isso existe. E se você está perdido, não tem nem área de atuação definida ainda, acabou de pegar a carteira da OAB, seja muito bem-vindo. Eu quando comecei também não tinha muita experiência com a advocacia, mas aos poucos as coisas foram acontecendo, me juntei com meu sócio, o Dr. Matheus, a gente escolheu as nossas áreas de atuação, conseguimos nossos primeiros clientes e aos poucos tudo foi caminhando. Se você não me conhece, eu me chamo Bruno Ramos, sou um dos fundadores aqui do canal Advocacia Inteligente, sócio também do escritório Ramos e Hagman Advogados Associados. Enfim, tem outros vídeos aí no canal contando mais sobre a minha história. Hoje a gente vai falar sobre aquilo que interessa para você. Então, como ganhar dinheiro na advocacia? Só para te situar, quando eu e o Matheus começamos, a gente teve várias conversas ali sobre em qual área atuar, sobre como a gente iria monetizar o nosso serviço de advogado. E logo de início a gente já chegou numa conclusão bem óbvia, né? Existem duas formas de ganhar honorários aí como advogado. A primeira é com honorários de entrada, ou seja, aquele contrato em que você recebe para iniciar o procedimento, iniciar o serviço. E a segunda forma é com honorários de êxito, ou seja, quando lá no final da ação, quando você ganhar a ação, você vai receber a sua porcentagem combinada anteriormente. Então, tendo em vista esse cenário econômico que a gente está vivendo já há algum tempo, muitas pessoas ficando desempregadas, muitos empregadores não sabendo como lidar com toda essa situação, a gente decidiu atuar na área trabalhista, então pelos honorários de êxito, e na área de família, pelos honorários de entrada. Porque como a gente notou, né, como a gente fez as nossas pesquisas, a gente percebeu que houve um aumento na demanda aí por advogado de família, né? Então ações de divórcio, ações de guarda, pensão alimentícia, inventário. Mas beleza, escolher uma área de atuação é apenas uma parte de todo o processo. Como conseguir os clientes para essas áreas de atuação? E é essa que é a parte mais difícil que muitos advogados sofrem diariamente, que é com a falta de clientes mesmo, né? Mas pode ficar tranquilo que a resposta vai estar nesse vídeo. Olha, o método é muito simples, tá? Você vai utilizar a internet, então algumas ferramentas disponíveis na internet, como o Google, Facebook, YouTube e Instagram, para gerar pessoas interessadas nos seus serviços. O foco da estratégia é no Google, mas a gente pode usar todas essas outras plataformas para gerar a mesma coisa, respeitando-se, é claro, as particularidades de cada uma delas. Então, falando de Google, que é o responsável por cerca de 90% da entrada de clientes do nosso escritório hoje, como que funciona? O candidato a cliente pesquisa no Google sobre advogado de divórcio, por exemplo. Você posiciona o seu anúncio ali nos resultados do Google, falando de uma forma atraente, com gatilhos mentais, tudo muito bem pensado, e a gente ensina todos esses detalhes para os nossos alunos. E aí ele vai clicar no seu anúncio. E depois que você conseguir o clique dele, você vai levar ele para uma página que entregue aquilo que ele está buscando. Isso é muito importante. Então, se ele quer um advogado de divórcio, por exemplo, ele quer um especialista em direito de família, concorda? Por isso, nessa página, ele vai encontrar todas as informações do advogado responsável pelo direito de família do nosso escritório, que no nosso caso é o Dr. Matheus, meu sócio. Se ele está procurando por um advogado que faz divórcio, concorda também que ele precisa falar com o advogado para poder explicar o caso dele?
Então, nesse seu site, nessa sua página, você vai ter alguns botões que vão levar ele até o seu WhatsApp ou para uma ligação. Em todo esse processo, você vai utilizar a copy, que nada mais é do que criar um texto com um objetivo específico. No nosso caso, é fazer o cliente entrar em contato. Depois que você conseguiu fazer ele entrar em contato contigo, vem todo um período de atendimento e negociação. E é nessa fase que você precisa aplicar várias técnicas de vendas, sem parecer estar vendendo. Isso é muito importante. Mas enfim, por que usar o Google e não alugar uma sala talvez, ou distribuir um milheiro de cartões? Pensa bem, quase 100% da população utiliza o Google. Quem você conhece que quando precisa de alguma coisa não pesquisa no Google? Todo mundo utiliza essa plataforma e com certeza o seu cliente ideal vai estar lá também. E não importa em qual área você quer atuar, qual é o tipo da sua advocacia. Se a tua empresa não está na internet, ela simplesmente não existe. Hoje a justiça é 100% digital, não existe mais barreira para você atender, peticionar, fazer audiência. Imagina só, alguns poucos anos atrás os processos eram todos físicos. Pensa o caos que seria com tudo que aconteceu em 2020 se ainda fosse assim a nossa justiça. Todo mundo está no digital. Pode perceber na rua, no restaurante, no aeroporto, em todos os lugares. Está todo mundo ali sempre vidrado nos celulares. E se você não está ainda no digital, você está perdendo tempo, ou melhor, está deixando de ganhar dinheiro. E como muita gente está percebendo que precisa entrar nesse mercado digital agora, nós temos muitos colegas, muitos advogados que têm feito de tudo para criar uma certa autoridade nas redes sociais, só que muita gente faz isso da forma errada. Já viram? Dancinha do TikTok, compartilhar notícia jurídica, fazer aquele garimpo lá no Facebook, nos grupos de Facebook. Eu já vi muita gente fazendo isso. E tem gente que até acerta no conteúdo, faz umas postagens interessantes, relevantes, mas não entende nada de tráfego, ou seja, não consegue distribuir o seu conteúdo e assim ninguém vai conseguir ver aquilo que você está postando, pois a entrega orgânica, ou seja, a entrega gratuita dessas redes é muito baixa. Então é muito difícil você ter um sucesso, conseguir crescer o seu Instagram, o seu Facebook, o seu YouTube só através do orgânico. E o tráfego, para quem não sabe, é a arte de atrair pessoas para algum endereço na internet específico, então para um site, para alguma publicação, um vídeo. E tem gente também que quando acerta no conteúdo e acerta no tráfego, acaba errando na página ou no site, como você queira chamar. E aí constrói uma página toda meia boca, que não fornece as informações que o cliente precisa para poder entrar em contato, e aí acaba tendo realmente um resultado muito baixo. Só para você ter uma ideia, eu já vi gente anunciando lá no Google Ads para levar para o Instagram, para levar para uma página do Facebook. Eu já vi gente anunciando até para levar para uma página do Jus Brasil. Quando a gente começou, nós erramos muito, muito mesmo. Só para você ter uma ideia, nosso primeiro dia de anúncios, naquela época a gente tinha uma verba disponível de R$300 por mês para anunciar no Google Ads. Nosso primeiro dia, primeiro contato, primeiro cliente que chegou no nosso WhatsApp, eu lembro até que a gente estava fazendo uma janta, eu e meu sócio ali com as nossas namoradas, comemorando e tal. De repente toca meu celular, um número que eu não conhecia, foi aquela comoção. Todo mundo ficou alegre, eu olhei e falei, funciona esse negócio. Atendi e era uma pessoa que estava procurando por advogado, mas estava procurando por um advogado gratuito, alguém que fizesse o serviço de graça. E se a gente soubesse, se a gente tivesse o conhecimento que a gente tem hoje, isso não teria acontecido, pois a gente teria negativado essa pesquisa que essa pessoa fez. E esse foi só um dos erros que a gente cometeu e eu posso te dizer, foram vários. E para conseguir evitar esses erros e conseguir melhorar os nossos resultados, a gente passou a estudar muito, comprar vários cursos, fazer muitos testes, alterar várias e várias vezes o nosso site, a nossa página, até chegar nessa metodologia redondinha e mastigada que a gente está passando para você. E como resultado de todos esses investimentos e estudos, a gente passou a ver um crescimento exponencial do nosso escritório. Só para você ter uma ideia, a gente começou a fechar vários contratos com valor mínimo de R$3.000, teve contrato de R$15.000, teve contrato de 20, teve contrato que chegou até R$60.000. Inclusive, esse último contrato tem uma aula no módulo 2 do nosso treinamento completo, em que a gente faz análise da proposta de prestação de serviços desse contrato e eu mostro como foram aplicadas todas as técnicas de venda. Então, respondendo a essa pergunta, como ter honorários
todos os dias agora em 2021. Como você deve imaginar, depois de algum tempo que você já está anunciando, já está fechando o contrato, você passa a ter vários honorários para receber nos outros meses, né? Ou como funciona isso? Você fecha um contrato e no contrato com honorário de entrada, geralmente você não recebe tudo à vista, né? Você recebe de fato uma entrada e o restante parcelado. Então o que vai acontecer? No seu primeiro mês você pode começar sem cliente algum e aí você vai começar a fechar contratos e com o passar do tempo você vai ver algo incrível, que é o acúmulo dessas parcelas restantes dos contratos que você já fechou. Essa é uma técnica milenar conhecida como a técnica do semear, ou seja, você vai plantando sementinhas que irão render frutos para você no futuro. Por exemplo, você é nosso aluno, seguiu o cronograma, construiu a sua página, construiu os seus anúncios no Google, fez os seus atendimentos e fechou um ciclo. O que é um ciclo? Um mês. Depois de fechar esse ciclo, você fez aí o seu debriefing, fez a análise do que aconteceu nesse mês. Então, você fechou aí 3 contratos de direito de família, cada um a R$3.000. Então, já dá 9.000 em um mês. Mais 3 contratos em trabalhista, e aí você fecha a 30% do êxito. Então, você vê, desses 3 contratos que você fechou a R$3.000 cada, suponha que você cobrou R$1.000 de entrada para cada um. Ou seja, logo no primeiro mês você já recebeu então R$3.000 e você parcelou, vamos supor, então é R$3.000 cada contrato. Você recebeu R$1.000 de entrada, parcelou os outros R$2.000 em 4 parcelas de 500. Como são 3 contratos, você vai ter então 4 meses recebendo R$500 de cada contrato. Então 4 meses com R$1.500 todos os meses. Isso aí já é renda passiva, pois você gastou para adquirir esse cliente só no primeiro mês. E provavelmente a maior parte do trabalho foi no primeiro mês, que é com a petição inicial e talvez vai ter lá uma audiência, alguma coisa assim. Mas o que você tem que entender é isso, você vai ver um acúmulo das parcelas dos seus contratos e das trabalhistas. Quando sair um acordo ou sair a sentença, dependendo da sua capacidade como advogado, você vai receber. Isso é de fato o semear, né? E no próximo mês você vai fazer a mesma coisa, novamente, só que melhorando a sua página, melhorando a sua estratégia no Google, otimizando os seus anúncios, melhorando o seu atendimento e melhorando o seu peticionamento, o seu conhecimento jurídico. Eu sei, é muita coisa para ser feita, mas pode ficar tranquilo que funciona. Inclusive, esses exemplos que eu estou dando são de cases reais, né, que aconteceram no nosso escritório várias e várias vezes. Mas enfim, para construir isso, você vai precisar de um planejamento. E pode ficar tranquilo que eu vou te passar um planejamento ainda nesse vídeo, mas antes disso, você precisa entender um conceito bem rapidinho. Então a primeira coisa que você precisa entender é sobre a jornada de compra. E eu foco muito nisso, eu falo muito sobre isso, eu sei, mas é porque realmente, se você não compreender esse conceito, os seus anúncios, os seus posts no Instagram, no Facebook, seus vídeos do YouTube não vão gerar o efeito que você espera. Então o que você precisa ter em mente? Toda pessoa, para comprar alguma coisa, para adquirir algum bem, ela vai passar por um processo que a gente chama de jornada de compra, jornada do cliente, que é subdividido nesse funilzinho aqui que você está vendo na tela. Então na parte de cima do funil está o aprendizado e descoberta. Tenha muito claro na sua mente que quando alguém faz alguma compra, ou ela está comprando para resolver uma dor, ou seja, um problema, ou ela está comprando por prazer, então para conquistar um prazer, um desejo, né? Na primeira fase do funil é quando ela aprende sobre isso, ou seja, o cliente ideal, ele se dá conta de que ele tem um problema, que ele tem uma dor. Por exemplo, no caso de algum cliente da área de família, né, o divórcio, seria o momento em que o companheiro, o cônjuge, se dá conta de que ele precisa separar, que já está insustentável aquela situação dele. O reconhecimento do problema já é mais abaixo, é quando você começa a se entender e sempre tenta lembrar dessa palavra, quando você entende a gravidade daquilo que está sendo colocado na mesa. Então, no caso de divórcio, mais uma vez, seria o momento em que ele entende que vai ter que ser feita uma divisão de bens. E aí realmente o buraco é mais embaixo, né? Ele entende que tem uma gravidade, é bem grave na verdade, né?
Depois disso vem a consideração da solução, e é nesse momento em que começam a ser passadas as possíveis soluções, é exatamente isso. Então, quando a gente faz um atendimento de divórcio, por exemplo, vamos continuar nessa linha, a gente sempre passa, existe essa situação, ou seja, fazer um divórcio extrajudicial, consensual, litigioso, são as várias opções que você tem para resolver aquele problema específico. E feito isso, ele vai passar para o momento de compra, que é quando ele está pronto para fechar o contrato. Mas não ache que é porque ele chegou nessa fase que ele vai comprar. Às vezes ele não tem dinheiro, às vezes ele não se sentiu confortável o suficiente com você, você não conseguiu passar a segurança para o seu cliente, tá? Mas ele está no ponto de compra, não significa que ele vai comprar. Significa que ele conseguiu compreender essas etapas para aí chegar no momento de compra. Ou seja, não é que você vai conduzir o seu cliente em todo esse processo todas as vezes. Você só precisa entender que todo mundo passa por esse processo em qualquer compra, em qualquer contratação que faça na sua vida. Agora que você entendeu, então, jornada de compra, a gente vai virar esse funil de ponta cabeça e vamos analisar ele em formato de pirâmide agora, tá? Na parte de cima da pirâmide, a gente tem as pessoas que estão no momento de compra, exatamente no final do funil, ou seja, é o sujeito que ele está demonstrando um interesse de compra, ele está pesquisando pelo serviço. No nosso caso, a gente posiciona os nossos anúncios no Google. Por quê? O Google demonstra a intenção de compra do usuário, ou seja, quando ele pesquisa pelo nosso serviço, ele sempre vai pesquisar da seguinte forma: advogado em minha cidade, advogado de divórcio, advogado trabalhista. Então, qual é a necessidade do cliente? É advogado. Então, esse cliente, você tem que concordar comigo que ele passou por essas etapas do funil, ou seja, ele já tem consciência do problema dele e ele está procurando alguém que resolva esse problema. Logo abaixo desse cliente, você vai ter pessoas que, apesar de terem consciência do problema, ainda não estão procurando resolver. Ou seja, é aquele cara que está empurrando com a barriga. Que não, ele sabe que ele tem um problema, ele sabe que é o advogado que resolve, mas ele ainda não foi resolver, não está procurando para resolver. E abaixo desse nível, existem as pessoas que, apesar de terem esse problema, nem fazem ideia de que tem esse problema ou que é um advogado que resolve esse problema, tá? Então, por que você precisa ter esse entendimento? Porque você só vai vender para quem estiver aqui nessa parte vermelha, ou seja, no fim do funil da jornada de compra e no topo da pirâmide do interesse. Então, quanto mais interessado, quanto mais consciente ele está para o problema, mais fácil fica de vender para ele. Se ele não entendeu que tem o problema, se ele não entendeu a gravidade do problema e se ele não entendeu quais são as soluções do problema, é muito difícil fazer ele comprar qualquer coisa. Então, o que você precisa definir aí para o seu 2021? Primeiro, área de atuação, se você for iniciante, tá? Lógico que se você já advoga há algum tempo, não tem porquê, você já sabe qual é a área que dá bons resultados para você. Então, se você é iniciante, escolhe uma área com a qual você se identifica, que você teria prazer em estar atuando, tá? Não olha só pelo lado financeiro e econômico. Segundo ponto, produtos jurídicos. Então, você definiu a sua área. Por exemplo, direito de família. No nosso escritório a gente tem 3 áreas: família, trabalhista e criminal. Na família, quais são os nossos produtos? Divórcio, inventário, guarda, pensão alimentícia, entendeu? Isso tudo é produto jurídico. Terceiro, é o método de atendimento. Então, quando o cliente chega no seu WhatsApp, ou ele te liga, ou ele vai até o seu escritório, você tem que estar pronto para atender essa pessoa. Você tem que mostrar para ela que você é a melhor opção naquele caso, que você tem a melhor solução para ela e que você é confiável, né? De fato, é advogado, sabe o que está fazendo e tudo mais. Quarto item, método de peticionamento, método de fazer audiência. Você tem que ter essa inteligência, pessoal. Não dá para advogar no aventurismo, pois fatalmente não vai funcionar por muito tempo, tá? Então você tem que ter essa inteligência jurídica para poder dar conta de fazer os processos e entregar aquilo que você está vendendo. E o quinto e último passo é a estratégia de marketing. E falando de estratégia de marketing, você vai ter 3 opções. Ou você vai contratar um freelancer, né, para realizar todo esse procedimento. Se você for fazer uma estratégia parecida com a nossa, né, então a gente atua principalmente no Google, mas também dá para atuar no Facebook, no Instagram, no YouTube, tá? São outras estratégias, tá? O Google é uma delas e pode ser aliado a essas outras, tá bom?
Então, utilizando o Google, por exemplo, você vai contratar um freelancer para construir o seu site, para construir os seus anúncios e, né, tem os seus valores, aí você vai dar uma pesquisada na tua cidade quanto custa tudo isso. Ou você vai contratar uma agência, que daí uma agência faz todo o procedimento para você, mas se você não tem esse valor de investimento para fazer, é muito melhor você optar pela terceira hipótese, que seria estudar, aprender, né, buscar você mesmo, gerenciar os seus investimentos no Google, construir a sua página, construir toda a sua inteligência, o marketing do seu escritório. Nós ensinamos tudo isso para quem é nosso aluno. Se você não sabe, nós temos um treinamento completo para advogados chamado Honorários Todo Dia. São 4 módulos, pessoal. Primeiro, marketing jurídico digital. É nesse módulo que você vai entender tudo o que você precisa para construir aí a sua estratégia de marketing digital para o seu escritório de advocacia, tá? Tudo direto ao ponto, tudo o que você realmente precisa sem ficar com aquela encheção de linguiça enrolando você. Módulo 2, vendas. Esse módulo foi construído para te ajudar a fechar contratos com eficiência e velocidade. E por que velocidade? A partir do momento em que você construir o seu site e construir os seus anúncios forem aprovados, começarem a veicular, você pode receber uma enxurrada de clientes no seu WhatsApp ou ligando, tá? Então você tem que estar pronto para atender esse pessoal e não deixar a peteca cair. Mas nunca se esqueça de se divertir em todo esse processo, tá? Inclusive, eu e o Matheus, quando a gente fecha um contrato no nosso escritório, a gente sempre bate um sino para comemorar. Então a gente está sempre buscando ouvir esse barulho do sininho. O terceiro módulo é construção de sites ou páginas de captura. E nesse módulo você vai compreender tudo o que é necessário, ou tudo aquilo que precisa estar num site de advocacia para fazer o cliente entrar em contato mesmo, né? E como você vai construir isso com ferramentas gratuitas e ferramentas pagas, tá? Deixando tudo prontinho para receber os seus clientes que vão vir dos anúncios. E o quarto módulo é o módulo de Google Ads. E aqui está a cereja do bolo, né, pessoal? Muita gente anuncia lá no Google Ads de uma forma até intuitiva, tentando ler ali, entender na hora mesmo o que está acontecendo. Mas, galera, não é bem assim, tá? Existem muitas técnicas para você aplicar no Google Ads, para você aumentar os seus resultados. E mais uma vez eu gostaria de frisar, né, que todo o treinamento é feito para escritórios de advocacia. Então, um treinamento completo para você, para a sua área. Então, tenho certeza que vai te ajudar e muito se você tem esse problema de falta de clientes, tá? Ou quer aumentar a sua captação de clientela. Então, olha, esse treinamento é completíssimo. Exatamente tudo o que eu faço, eu e meus sócios fazemos, está nesse treinamento. E eu tenho certeza absoluta de que vai ser uma grande transformação para você. Então, para você ter acesso a tudo isso, mais as próximas aulas que estão sendo gravadas, e, inclusive eu nem falei, né, mas a gente está gravando mais um módulo sobre Facebook Ads para você construir seus anúncios lá no Facebook e no Instagram. Apenas R$ 997 reais, ou 12 vezes de R$ 97,14. E é seguro? Olha, eu não posso te prometer que você vai ter resultado, pois isso vai depender muito do seu comprometimento e da sua capacidade de aprender e aplicar o conhecimento que a gente vai estar passando para você. Mas eu te dou uma garantia de 30 dias, ou seja, se em 30 dias você achar que não é para você esse curso, esse treinamento, que não funciona, não dá resultado, é só enviar um e-mail para contato@advocaciainteligente.com e a gente te devolve seu dinheiro sem precisar explicar nenhum motivo, tá bom? E eu vou ter mais algum custo? Vai, tá? Pode ter certeza disso. Todos os meses a gente precisa investir no Google Ads para ter resultados, tá? Custos iniciais, como domínio e hospedagem, que você vai ter que comprar, né, o URL do seu site lá. Isso daí é baratinho, tá? É bem barato mesmo. Agora, o investimento no Google Ads vai ter que ser feito diariamente. Então você vai ter que estar gastando ali um orçamento diário, né, uma verba diária para conseguir gerar os cliques e depois os contatos para você conseguir fazer os seus contratos de honorários. Mas se você está com um orçamento muito limitado, eu te digo que o mínimo para o que você deveria investir diariamente no Google Ads seria R$10, tá? Para você conseguir gerar pelo menos 2 ou 3 cliques por dia para você realmente fazer uma análise e conseguir ver os resultados acontecendo, tá? Mas vamos comparar aí o que vale mais a pena. Alugar uma sala comercial, e olha que sala comercial é cara, hein, doutor? Ou você investir, né, destinar essa verba
para gerar contatos, gerar oportunidades de negócio para o seu escritório. Imagino que eu esteja falando aqui com empreendedores, com advogados que têm esse espírito e essa vontade de crescimento, né? De crescimento financeiro, pessoal. E vai de você aí, né? Fazer essa conta e ver se essa conta vai fechar. O que vale mais a pena? Ter despesas com o escritório, né? Um escritório físico que só te gera despesa, ou gerar lucro, investir o seu dinheiro. Só para você ter uma ideia, algumas pessoas, alguns alunos já pagam o valor do investimento nas primeiras semanas, até nos primeiros dias. Mas, lógico que isso a gente não pode prometer, vai de cada um, da sua capacidade de criar a página, de criar os anúncios e entender todo esse processo que vai estar acontecendo. Espero que você tenha entendido que esse treinamento nosso não é um treinamento de Google Ads, tá? Não é um treinamento de marketing digital. Esse treinamento é um modelo de negócios inteiro, pessoal, com todas as partes, todo o passo a passo para você construir essa máquina de vendas que é o seu escritório de advocacia digital. Esse é o planejamento para você ter honorários todos os dias agora em 2021. Eu já respondi as principais dúvidas que o pessoal costuma ter e agora vai de você ver se você vai querer dar esse start na sua carreira, iniciar essa nova fase ou continuar com as mesmas ações e logicamente tendo os mesmos resultados que você sempre teve até aqui. Então, se você está afim de começar a embarcar com a gente nessa jornada, seja muito bem-vindo. É só clicar no botão de compra, fazer o pagamento lá pela Hotmart. Você vai receber o acesso às aulas pelo seu e-mail. E seja muito bem-vindo. Boas aulas, bons estudos, bons negócios e até mais.